Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números. Números, o capítulo 12. Essa será, se Deus permitir, a primeira dessas 3 mensagens desse retiro de casais, retiro de família. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por conta da mulher cuxita que tomara, porque tomara a mulher cuxita. E disseram um ao outro: acaso tem o Senhor falado apenas por meio de Moisés e não também por nosso meio? E o Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Agora eu quero destacar apenas o final do verso 11 e o final do verso 15. O final do verso 11 diz: e eis que Miriam achou-se leprosa. O final do verso 15 diz: e ninguém partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Amém. Não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Eu venho de 4 gerações de alcoólatras, 4 gerações de famílias disfuncionais. As 4 gerações que me ascendem tiveram a mesma história: casamentos destruídos, crise financeira e falência e bebida. E eu me lembro quando o Senhor Jesus me encontrou, graças a Deus, eu era ainda uma criança, e lembro-me quando li, irmã Teresa, a Bíblia pela primeira vez. A sensação de deslumbramento diante das Escrituras Sagradas foi acrescida de outro sentimento, o sentimento de curiosidade. Explico. Porque quando me foi apresentado esse livro, eu imaginei que nas páginas dele eu encontraria famílias diferentes da minha. Eu encontraria famílias perfeitas aqui. Lendo as páginas das Escrituras Sagradas, pensava eu que eu encontraria famílias diferentes da que eu vi. Mas nos primeiros capítulos de Gênesis, eu vi que o primeiro assassinato da Bíblia não foi entre facções. Foi um irmão matando o outro. Avançando um pouquinho mais na Bíblia, eu fui vendo que o filho que mais trouxe trevas à vida de Davi foi o que recebeu o nome mais bonito, Absalão. Tinha paz no nome. Nenhum pai, quando vai ao cartório registrar o seu filho e dá ao seu filho o nome de Shalom, o nome de paz, imaginava que esse seria o filho da sua vergonha. Então nós chegamos a Números capítulo 12. E eu quero sustentar aqui nessa noite, se você conseguir aguentar acordado, 5 princípios. E o primeiro princípio está no verso 1, para quem anota. O princípio é: até mesmo as famílias mais espirituais passam por conflitos. Até mesmo as famílias mais espirituais passam por conflitos. O verso 1 diz assim: falaram Arão e Miriam contra Moisés, por conta da mulher cuxita que tomara, porque tomara a mulher cuxita. Moisés faz um casamento, esse casamento desagrada ou provoca nos seus irmãos uma reação negativa. Bem, eu queria que você grifasse a palavra contra, porque via de regra hoje na língua portuguesa a palavra contra não nos assusta, mas aí deve assustar. A ideia de falaram Arão e Miriam contra Moisés é uma ideia de humilhação. É uma ideia de colocar contra a parede, de rebaixar, de subjugar. E isso me faz entrar em crise. Porque Arão, Miriam e Moisés são filhos de Arão e de Joquebede. E são 3 filhos absolutamente promissores no reino espiritual. O grande líder da história de Israel, o primeiro sumo sacerdote, uma grande profetisa. Eu fico imaginando se naquela época existissem colunas sociais, Joquebede seria entrevistada como ventre de ouro. Como pode essa mulher gerar 3 pessoas tão especiais espiritualmente? Ela escreveria livros que virariam best-sellers, como criar filhos bem-sucedidos, como criar filhos aplicados espiritualmente. O maior líder da história, um sumo sacerdote e uma grande profetisa. E quando nós lemos sobre essa família, a primeira ideia que racionalmente vem à nossa mente é que uma família como essa nunca vai ter problema. Que uma família como essa nunca vai ter inveja, que uma família como essa nunca vai ter crise, que uma família como essa nunca vai ter briga, nunca vai ter discussão. E logo no verso 1 nós percebemos 2 irmãos contra o outro. Parece que eu não vim de uma família tão ruim assim.
Ou pelo menos a minha família era assumidamente não crente. Esses eram crentes. Bem, quando você olha as escrituras sagradas, vocês percebem que até mesmo as famílias mais espirituais passam por conflitos. O que dizer de 1 Samuel capítulo 4, quando a mulher de Finéias está grávida, e o fruto do ventre da mulher de Finéias era um garoto muito especial e prometido, porque ele é filho de sacerdote e neto de sacerdote. Ele é filho de Finéias, ele é neto de Eli. Eu imagino as pessoas passando a mão na barriga daquela moça e dizendo: está nascendo aí um pastorzinho, ele é filho de pastor, ele é neto de pastor, o que ele vai ser? Ele vai ser pastor. Mas não é isso que acontece. O povo vai pelejar contra os filisteus, morrem 4.000, e eles chegam à conclusão de que morreram 4.000 porque não tinha a arca da aliança no meio. Rofini e Finéias trazem a arca da aliança, ao invés de morrer 4.000, agora morrem 30.000. Dentre os 30.000 que morreram Rofini e Finéias. Deus não permite ser manipulado pelos artefatos da religião. A arca da aliança estava lá e morreu mais gente do que quando não estava. Deus não se permite ser manipulado. E quando Rofini e Finéias morrem, o sacerdote Eli recebe essa notícia. Ele está velho, cansado, julgou a Israel por 4 décadas. Ele tem um mal súbito, ele morre. Aquele menininho prometido, que seria filho de pastor e neto de pastor, agora já é condenado a nascer sem pai e sem avô. E a sua mãe coloca o nome mais tenebroso do Antigo Testamento dele. Ouso dizer pior que o nome Lúcifer, porque o nome Lúcifer ainda tem uma tradução agradável. Um anjo de luz. Icabode. Foi-se embora a glória de Deus de Israel. Como é que pode? Filho de sacerdote, neto de sacerdote, com um nome absolutamente tenebroso, a glória de Deus foi embora. Lógico, Rofini e Finéias não era flor que se cheira. A Bíblia diz que eles garfavam ofertas. A Bíblia diz que eles assediavam moças no templo. E o sacerdote Eli, com a sua grande postura e grande autoridade, acrescida de uma grande omissão. E agora, esse menino tem um nome tenebroso. Eu não sei qual é o sentimento quando você olha ao seu redor. Eu não sei qual é o seu sentimento quando você analisa o estado da sociedade, mas parece que a sentença Icabode continua nos perseguindo. Existem lares de onde a glória de Deus já foi embora há muito tempo. Esse é o primeiro princípio. Até mesmo as famílias mais espirituais passam por conflitos. Agora repare comigo o verso 2, de onde nós extraímos o segundo princípio. E o princípio é: Deus ouve o que é dito dentro dos nossos lares. Agora há uma lupa sobre o diálogo de Arão e Miriam. Qual é a razão da inquietação? Qual é a razão do dissabor? Qual é a razão da desarmonia entre os irmãos? E diz Arão e Miriam o seguinte: acaso tem o Senhor falado apenas por meio de Moisés e não também por meio de nós? Tradução: inveja. Eu estou dizendo para você que o primeiro sumo sacerdote da história de Israel e a primeira grande profetisa da história de Israel eram invejosos. Está aí. Estão com inveja do Moisés, porque o líder do negócio todo é o Moisés. Porque Deus fala face a face, boca a boca com Moisés. Inveja. Agora olha o final do verso 2 e grife, por favor. E o Senhor o ouviu. E aí está o segundo princípio. Deus ouve o que é dito nos nossos lares. Toda conversa familiar tem Deus como ouvinte. Pode ser que não tenha como participante, mas como ouvinte terá. Isso pode ser uma bênção ou isso pode ser uma desventura, mas a constatação é: não existe conversa familiar que não tenha Deus como ouvinte. E devagar nós vamos percebendo que tem como ter uma boa discussão sem ofender a dignidade do outro. Tem como ter uma boa discussão daquelas de colocar os pingos nos is sem alterar a voz, sem humilhar. Porque Deus está ouvindo. Deus ouve as nossas insatisfações. Deus ouve. Irmãos, deixa eu contar uma coisa aqui. Eu me tornei pastor aos 23 anos, eu era solteiro. Mas depois que você vira pastor, uma parte das pessoas não está preocupado com a sua idade ou com a sua formação. Você é pastor, elas vão te procurar.
Na minha primeira semana de atendimento em gabinete da igreja que sou pastor até hoje, pela misericórdia de Deus, uma senhora me procura. Ela abre a porta, ela nem pede licença, e ela diz: pastor, eu vim aqui te dizer que eu vou largar o meu marido. Eu comecei a sua filha? O que eu vou dizer para essa dona, gente? Ela vai largar o marido dela? Ela veio me informar, ela quer um conselho? Eu sei que me vieram à mente duas palavras, creio eu hoje proféticas. Eu olhei para ela e com todo o arcabouço teológico que me habitava, eu disse: minha senhora, não pode. Pode. Mas pastor, o senhor não quer ouvir o que eu tenho a dizer? Diga. Aí ela disse: eu não aguento mais aquele homem, ele é muito seco. Eu não sei o que é receber uma flor. Eu não sei o que é receber um carinho mais elaborado. Palavras dela, só estou repetindo. Eu não sei, ele é seco. Eu casei com um poço de sequidão. Não aguento, chega. Não é, pastor? Eu falei: minha senhora, não pode. Bem, pela graça de Deus, eles estão casados até hoje. Absolutamente eu não tive contribuição alguma nisso, mas eles estão casados até hoje. Bem, depois de passar essa vergonha, eu casei com a Ana. Nós já estávamos noivos quando eu assumi o ministério. E passados alguns anos, eis que eu chego em casa com uma crise. A Ana está, o José está dormindo. Ela conta essa história melhor do que eu. Qual foi a minha crise? Fui estudar, fui fazer curso, fui fazer imersão desse negócio de casal. E depois de muito tempo eu descobri que a maioria das pessoas que procuram um pastor, elas querem ser ouvidas. Dificilmente eu tenho a dizer para você qualquer coisa que você já não saiba. Você quer ser ouvido. E aí, como num déjà vu, chega uma outra senhora no gabinete pastoral. Uns 3 anos depois. Qual era o dilema dessa senhora? Ela abriu a porta e disse: pastor, eu vou largar o meu marido. Só que agora eu já tinha aprendido. Só que agora eu estava no auge da maturidade, 3 anos de casados, àquele tempo. E eu disse: diga, minha senhora, porque o teu servo ouve. E ela disse: aí, meus irmãos, eu fiquei em crise, sinceramente em crise. Eu cheguei em casa com crise. Abro aspas para o que aquela mulher disse: eu não aguento mais o meu marido. Ele é muito pegajoso, ele é muito meloso, eu não aguento mais. Ele envia flores, ela trabalha numa repartição pública, ele envia flores para a minha repartição, eu já virei chacota, eu não aguento mais. Olha o que ela me disse: ele abre a porta do carro para mim, ele acha que eu sou inválida. Eu não sou inválida, eu não aguento mais aquele homem grudento, chega, eu quero me libertar. Eu falei: Jesus. Cheguei em casa com crise, falei: Ana, como é que Deus aguenta ser Deus? Porque a senhora que casou com um seco queria um mais meloso, e a senhora que casou com mais meloso queria um seco. Ninguém está satisfeito com o que tem. E o problema não é esse, irmãos. Estão casados até hoje pela misericórdia de Deus. O problema é o pecador que me habita. Porque eu chego na igreja e domingo após domingo o carro para, o irmãozinho levanta, sai, abre a porta, ela sai e ele vai estacionar. O pecador que me habita fica: lá vai a inválida, lá vai a inválida, lá vai a inválida. Eu não vou dizer o nome, né? Tem processo e tudo mais. Sabe o que o versículo 2 está dizendo para nós? Que Deus ouve as nossas insatisfações. Se eu puder fazer uma oração aqui nessa noite, mas na autoridade do Espírito Santo mesmo. Porque quando a palavra de Deus está aberta, o Espírito Santo que nos habita, nos envolve. Que Deus derrame sobre nós um bálsamo de satisfação. Nós somos diabolicamente insatisfeitos. Com o que temos, com o que não temos, com o que ganhamos, com o que perdemos. Com o temperamento de quem nos cerca, com os excessos, com as faltas, insatisfeitos. Essa família tem tudo para ser uma família feliz. Coloca dentro de uma mesma sala um grande líder, um sacerdote e uma profetisa. Você diz: vai virar culto nada. Virou uma problemática, virou um arcabouço de inveja, virou irmão contra o outro, acusando o outro. O problema é que Deus ouve as nossas insatisfações. Esse é o segundo princípio. Lembre-se que Deus ouve cada palavra que é dito na sua casa e na sua cama. Mas há um terceiro princípio, repare comigo o verso 3, por favor. E o princípio é: Deus quer encontrar humildade nos nossos lares.
Deus quer encontrar mansidão. Tanto humildade como mansidão servem para esse terceiro ponto. O verso 3 diz que era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Bem, as versões mais antigas, traduzidas para o português, a palavra mansidão passava pelo processo de transliteração como humilde. Era o varão Moisés muito humilde. Se você tem uma Bíblia muito antiga aí, das primeiras, Almeida, você vai ver que humilde é a tradução. Eu prefiro mansidão, por uma razão, você vai concordar comigo. O Pentateuco foi escrito por Moisés, portanto Números foi escrito por Moisés. A Bíblia não caiu do céu em capa preta, divididas em capítulos e versículos. Os capítulos foram divididos no século 12, os versículos no século 16. Então aquilo que para nós hoje é Números 12, 3, era o varão Moisés muito humilde, mais do que todos os homens sobre a terra, foi escrito por Moisés. Aí você imagina, disse Moisés, era Moisés o homem mais humilde da terra, assinado Moisés. Por isso eu prefiro a tradução manso. Era o varão Moisés muito manso, mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra. E é aqui que começa a restauração dessa família. Porque se você tem 3 pessoas dentro de uma casa, 2 estão em posição de guerra, 2 estão beligerantes, 2 estão com sangue nos olhos, mas uma está mansa, a mansidão de uma vence a guerra de 2. É isso que está acontecendo aqui. Números capítulo 12 tem 16 versículos. Você não vai encontrar um versículo de Moisés se defendendo. Gente mansa não precisa se defender. Gente mansa não precisa se armar. Gente mansa não precisa construir um muro ao redor de si. Moisés não se defende nem por um segundo. O que me lembra de um livro cuja leitura eu recomendo. Já é domínio público na internet em PDF. A.W. Tozer. 5 votos para obter poder espiritual. O terceiro voto é: nunca se defenda. Quando o homem se defende, mas quando o homem abre mão da sua defesa, Deus defende o homem. Por isso que você vai ler os 16 versículos do capítulo 12, Moisés está sendo acusado, Moisés está sendo humilhado. Quem acusa e quem humilha Moisés não é um credor, não é um marginal, não é um vizinho, é a sua própria família, mas ele não se manifesta, ele não diz uma palavra. E na ausência de autodefesa vem a defesa do alto. É Deus que defende Moisés. A minha oração na autoridade do Espírito Santo é que Deus derrame um bálsamo de mansidão sobre nós. Ah, meus irmãos, esse mundo está nervoso demais, beligerante demais, truculento demais. Eu tenho um grande amigo, e eu discordo profundamente dele, numa questão teológica. Ele diz que temperamento não se muda, e ele vai provando a teoria dele. Que o Espírito Santo pode trabalhar na sua vida, mas que o seu temperamento é seu e ele não vai mudar. Eu penso um pouco diferente. Eu penso que se você submeter o seu temperamento ao Espírito Santo, Deus pode moldar o seu temperamento. Deus pode moldar a sua forma de reagir às demandas da vida. Deus pode moldar as suas respostas imediatistas às circunstâncias da sua casa. Temperamento, na minha leitura, se muda sim. Pode melhorar, pode aprimorar, pode ser depurado. Tem como mudar. Deus precisa colocar mansidão nos nossos lares. O mundo já está em guerra demais. Que a sua casa seja um ambiente onde você tem vontade de voltar no final do dia. Que a sua casa seja um ambiente de paz. Esse é o terceiro princípio. Deus quer encontrar mansidão nos nossos lares. Bem, mas agora nós lemos o verso 10. E o verso 10 traz um princípio perigoso, um princípio indigesto, um princípio que, se pudesse, eu não o pregaria. E o princípio é: tragédias podem colocar as coisas no lugar. Tragédias podem colocar as coisas no lugar. Diz o final do verso 10 que eis que Miriam achou-se leprosa. O que está acontecendo aqui? Entre o versículo 3 e o versículo 10 acontecem algumas coisas. Deus desce, diz o texto, numa coluna de nuvem, chama os irmãos no canto: vós 3 saís à entrada da tenda. Eles vão para a tenda, e Moisés
Agora fica de lado. Arão e Miriam vão para o outro e Deus fala com Arão e Miriam. E o que Deus fala? Se entre vós há profetas, com eles eu converso por enigmas. Não é assim com o varão Moisés fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, não por enigmas. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E agora Deus penaliza a Miriam com lepra. Se tem alguém da medicina aqui, a lepra no Antigo Testamento era a pior doença que existia. Incurável, a única resposta era, incurável humanamente falando, a única resposta à lepra era o isolamento social. A pessoa ia para um leprosário, ela perdia sua dignidade. Levíticos diz, nos capítulos 11 e 12, também no capítulo 2, no 14, separa um momento especial para falar dos leprosos. O leproso tinha que andar com a sua roupa rasgada. O leproso tinha que gritar: imundo, imundo, imundo. É evidente que, naquele tempo, qualquer infecção mais grave de pele era tida como lepra. Eu imagino que essa infecção é difícil, porque foi o próprio Deus que colocou. Deus penaliza Miriam por conta de Moisés. Agora essa mulher está condenada à pior doença que existe. Mas sabe o que acontece? A família é restaurada. Do versículo 1 ao versículo 10, está todo mundo saudável e em pé de guerra. Do versículo 10, quando ela pega uma lepra, até o versículo 16, os irmãos se amam de novo. Repare comigo o verso 11, o Arão pede desculpa para Moisés: ai, Senhor meu, te rogo, não impute sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. No versículo 13, Moisés, que estava quieto, resolve orar para Deus perdoar a irmã que o maltratou. Ó Senhor, rogo-te que a cures. Vai entender. Todo mundo saudável, pé de guerra. Vem uma leprinha. Agora a família está unida de novo, pastor. Sabe qual é o princípio? Tragédias podem colocar as coisas no lugar. Eu estou cansado de ver irmãos que só se voltam a falar na antessala do centro cirúrgico porque o pai teve um AVC. No ofício pastoral eu estou cansado de ver família que nunca encontra agenda para ter momento de confraternização, mas encontra agenda para ir no cemitério, para sepultar o pai ou a mãe. Eu estou cansado de ver gente que vive em pé de guerra dentro de casa, aí o outro tem um infarto, aí vira um amorzinho. Eu ia acabar com esse casamento, agora eu não posso, ela precisa de mim. Eu ia acabar com esse casamento, agora eu não posso, ele está doente. Tragédias às vezes colocam as coisas no lugar. Está aí. Até o versículo 10, todo mundo saudável e brigando. Todo mundo saudável e agonizando. A partir do verso 10 vem uma tragédia e a família se une de novo. É um princípio triste, chato, indigesto, mas real. Tragédias podem colocar as coisas no lugar. Na antessala do centro cirúrgico, os ânimos de todo mundo se equalizam. Diante de uma doença, todo mundo revê os seus instintos mais nervosos. Mas na autoridade do Espírito Santo, quem sabe a gente faça uma declaração solene, que nós não vamos esperar uma tragédia chegar para pôr a nossa casa em ordem. A gente consegue pôr a casa em ordem sem tragédia, em nome de Jesus. Agora está todo mundo de bem. Agora está todo mundo de bem. Estou cansado de ver, irmãos, gente que só volta a se abraçar no hospital. Gente que só volta a se abraçar na cena do acidente. Gente que só volta a se abraçar antes de abrir o papel do diagnóstico. Ninguém aqui está imune às demandas da vida, nem eu. Mas que quando essas demandas chegarem, se chegarem, já nos encontre unidos. E não tendo que esperá-las para ficarmos unidos. Esse é o quinto princípio. Agora repare uma coisa comigo. A oração de Moisés, no versículo 13, é: Senhor, rogo-te que a cures.
Moisés está pedindo uma cura imediata. Mas no versículo 14, Deus diz: eu vou curar, mas não vai ser agora. Ela vai ficar detida 7 dias no arraial. Bem, eu fico imaginando se eu sou Moisés, que eu me conheço. A irmã que falou mal de mim foi penalizada por Deus. Não foi o promotor de justiça que chegou lá, uma intimação, processo de injúria. Não. Deus me defendeu. Eu ia olhar para Miriam e falar: querida, um cremezinho, hein? Uma skincare. Foi falar mal de mim, né, Miriam? Moisés não joga nada na cara da irmã. Moisés ora para ela ser curada. Isso é família. É um irmão orando para que a irmã que o feriu seja curada. Agora, Deus cura, mas não do jeito que Moisés pediu. Eu aprendo 2 coisas aqui. Primeira delas, Deus não tem compromisso com a forma do que pedimos, mas com o conteúdo. O conteúdo foi: cure, a forma foi agora. Deus atendeu o conteúdo, ela foi curada, mas Deus não atendeu a forma, não foi agora, foi depois de 7 dias. Mas segundo, eu aprendo que o processo curativo de Deus, ele pode ser por atos ou por processos. Mateus 8, de 1 a 4, diz que Jesus curou um leproso imediatamente. Aproximando-se dele um leproso, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus disse: quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Agora em Lucas capítulo 17, versículo 14, Jesus cura 10 leprosos, mas não foi num ato, foi num processo. Diz Lucas 17, 14, que enquanto caminhavam eram purificados. Cada passo que davam era uma lepra menos, cada passo que dava era uma mancha menos na pele. Então, Mateus 8, de 1 a 4, Jesus cura num ato. Lucas 17, 14, Jesus cura num processo. Bem, o que isso significa? Que Jesus pode curar depois de uma imposição de mãos. Que Jesus pode curar depois de um culto. Que Jesus pode curar depois de uma oração, ato. Mas que Jesus pode curar depois de uma intervenção cirúrgica. Jesus pode curar depois de 10 sessões de químio. Jesus pode curar depois de um tratamento medicamentoso. Ele cura por atos e ele cura por processos. Ele resolveu curar a Miriam por um processo. Repito, leia o livro de Levítico. Eu citei aqui alguns capítulos, alguns que nem são propriamente da lepra, 2 fala de ofertas sacrificiais de alimentos. Mas leia todo o Levítico e perceba como que a vida de um leproso era uma vida miserável. Uma vida que era ferida não apenas na dignidade do corpo, mas na dignidade social. Andar com roupa rasgada, expondo a própria vergonha. Aí Deus livra Miriam disso. Não num ato, mas num processo. O que me leva ao 5º e último princípio. Repare comigo, por favor, versículo 15. E o princípio é: família a gente espera. Eu fico imaginando se eu sou Moisés. Eu já fui piedoso em pedir que a minha irmã fosse curada. Acabou a minha cota de piedade. Agora, meu irmão, eu tenho um grande povo para liderar. Deixa eu tocar a minha vida. Vou embora. Com os meios de locomoção daquele tempo, é bem provável que se Moisés tocasse com o povo, ele não ia ver a sua irmã nunca mais. 7 dias de distância de uma caminhada no deserto. A coluna de nuvem acompanhava Moisés e o povo, não a Miriam que ficou detida no arraial. Talvez Moisés, se fosse bem sucedido profissionalmente, como muitos de nós, diria: já pedi a cura da minha irmã, deixa eu tocar, eu tenho um povo para liderar. Eu tenho resultados para mostrar. Mas o que diz o final do verso 15? Ninguém partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Ninguém partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Qual é o princípio? Família a gente espera. Tem que existir no mundo um ambiente em que as pessoas tenham a obrigação, ainda que moral, de nos aguardarem.
seja o tempo que for. Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo de melhorar o temperamento, de aprimorar o vocabulário. Cada um tem seu tempo. Cada um tem o seu tempo de transformação. Família é o lugar onde a gente tem a obrigação de esperar. Ninguém partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Bem, eu tive o privilégio de batizar o meu pai uma semana antes dele falecer. Eu batizei a minha mãe. Eu batizei a minha avó. Eu batizei familiares que me feriram amargamente, que me fizeram ter uma infância, diríamos hoje, traumática. Por quê? Porque família a gente espera. O que a gente faz? A gente espera. Cada um tem o seu tempo. Ah, mas eu já mandei esse menino para 10 clínicas de recuperação e nada. Quem sabe não é a 11ª? Quem é que sabe? Ah, mas nós já fomos em 10 terapeutas. Quem sabe não é o 11º? Ah, mas ele já foi internado 5 vezes. Quem sabe não é a 6ª vez? Família a gente espera. Tem que existir no mundo um ambiente onde as pessoas tenham as condições de nos esperar. Esse ambiente existe, é a família. Fora de família ninguém espera ninguém. Esse mundo é uma guerra de todos contra todos, diz Thomas Hobbes. Esse mundo é uma loucura, irmão. Esse mundo é concorrência. Concorrência e promessa futura de melhora. Você vai nascer, a depender das condições da sua família, não tem leito para todo mundo, para sua mãe parir. Aí sua mãe tem que entrar numa fila para ter leito, na regulação para ela parir. Aí dependendo das suas condições, sua mãe tem que te pôr numa creche. Não tem creche para todo mundo. Ela vai acordar de madrugada, entrar numa fila para te pôr na creche. Aí, dependendo da sua vida, você quer fazer uma faculdade, você não tem condição de pagar. E para o curso que você quer, a sua vaga tem 50. E todos têm condições de estudar mais do que você. Aí você consegue passar na faculdade, você vai arrumar um emprego. Aí quando você vai arrumar um emprego, você prepara o seu currículo. Tem 500 na frente para a mesma vaga. E desses 500, uns 40 ali tem amigo que é parente do dono, que é amigo do dono, que tem um QI, que tem um político. Aí você consegue um emprego. Você fala, agora está me faltando algo na vida, casar. Aí a concorrência é infeliz. A menina que você gosta, outros gostam, todos mais bonitos, com mais dinheiro e com mais competência que você. Aí você vai e casa. Aí você vai ter seu filho. Aí um dia você morre. A depender das condições da sua família, não tem cova para enterrar todo mundo. Você vai entrar numa fila para esperar uma cova para onde os vermes vão comer o seu corpo. Esse é o mundo. Esse é o mundo de concorrência. Esse é o mundo de que ninguém espera ninguém. Cada um por si, Deus por todos. E a expectativa do futuro? Ah, eu lembro quando eu estava no 1º grau, o pessoal dizia assim, feliz mesmo você vai ser no 2º. Você não vai precisar usar uniforme, você vai ter mais liberdade. Aí eu fui para o 2º grau. Aí o pessoal dizia assim, feliz mesmo você vai ser na faculdade. Aí você passa numa faculdade, achando que agora enfim você vai ser feliz. Vão dizer, feliz é quando você for um escravizário. Aí você arruma um emprego de escravizário e vai escravigiar para alguém. E agora eu vou ser feliz. E não ficou feliz ainda, porque feliz mesmo é quando você arrumar um emprego que foi efetivado. Aí você arruma um emprego, agora eu vou ser feliz. Não, porque na sua firma tem 10 níveis, você vai ser feliz quando alcançar o 10. Aí você vai. Aí quando você chega no nível 10, cadê a felicidade? Eles vão dizer, feliz mesmo é quando você aposentar. Aí você aposenta. E o interessante de você aposentar é que, via de regra, você aposenta com mais ou menos do que quando ganhava profissionalmente ativo. Menos, e tem mais despesa, fisioterapia, pilates, trocar o rote. Aí o pessoal diz, aposentei e ainda não estou feliz. Aí vê o pessoal da igreja, porque felicidade mesmo é só quando você morrer. Porque morrendo, você vai ser feliz, você vai para o céu. E lá no céu você vai ser feliz. Não, irmãos. Segundo o Evangelho, a felicidade não é um lugar, a felicidade não é um ambiente,
A felicidade não é um pacote de dinheiro, a felicidade é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, o nome é Jesus. Tem que existir no mundo um ambiente em que não seja a promessa do depois, mas a realidade do agora. Esse lugar é a família. Quinto e último princípio: família a gente espera. Bem, me permitam concluir com uma pequena revisão. O primeiro princípio está no verso 1. Até mesmo as famílias mais espirituais passam por conflito. O segundo princípio está no verso 2. Deus ouve o que é dito dentro dos nossos lares. O terceiro princípio está no verso 3. Deus quer encontrar mansidão, humildade nos nossos lares. O quarto princípio está no verso 10. Tragédias podem colocar as coisas no lugar. O quinto e último princípio está no verso 15. Família a gente espera. A pergunta é: quem você precisa esperar hoje? Não existem casos irrecuperáveis para Jesus. Termino com uma história conhecida. Jesus atravessa o mar revolto, no lago de Tiberíades. Ele chega num conjunto de 10 cidades. A direção dos ventos acabaram levando um barco para um lugar chamado Gadara. Ele entra e ele encontra lá um caos humano. Desculpem a expressão, Jesus encontra ali um bicho. Porque para ser humano, não basta apenas ter os órgãos vitais que os seres humanos têm. Para ser humano, precisa ter humanidade. Aquele homem era um bicho. Ele diminuiu o preço do metro quadrado daquela região, porque ninguém passava por ali. Ele abria covas, ele pegava ossos, ele pegava osso do defunto da cova que ele abriu e ele começava o seu processo de automutilação. As pessoas não passavam mais por ali. Em que pese ser uma região à beira-mar, via de regra uma região cara, ali ficou barato, porque ninguém queria passar pelo lugar onde mora o bicho. Jesus passa ali. Jesus liberta aquele homem. E aquele homem ficou tão feliz, porque diz o texto que ele ficou assentado aos pés de Jesus, vestido e são. O exato contraponto da sua situação de outrora. Porque outrora ele não estava sentado aos pés de Jesus, ele estava cavando buraco de defunto. Ele não estava vestido, ele estava nu. E ele não estava são, ele estava possesso por uma legião de demônios. Aí quando Jesus o liberta, ele está tão grato, que ele diz assim: Jesus, eu vou te seguir para onde o Senhor for. Aí Jesus diz: não. Dá para entender Jesus? Os gananciosos de Gadara disseram: Jesus, vai embora. Porque Jesus matou um monte de porco. Aí Jesus: tá bom, eu vou. Os demônios disseram para Jesus assim: Jesus, manda a gente para aquela manada ali. Aí Jesus falou: tá bom, vocês têm que sair desse homem, quer ir para a manada? Aí Jesus atende o pedido dos gananciosos de Gadara. Jesus atende o pedido dos demônios. Se assusta não, tá? Tem uma pedagogia aqui. Jesus queria que o gadareno visse fisicamente aquele que o atormentou a vida inteira, pulando e morrendo. É pedagógico o que Jesus fez. Aí na hora que esse homem faz um pedido honesto, justo: eu quero te seguir, Jesus. Jesus diz: não. Você tem que ir para a sua casa. Você tem que ir para a sua casa. O texto não diz se ele era casado, mas certamente filho de alguém ele era. Vamos supor que a mãe dele fosse viva. Eu imagino que aquela senhora passava pela maior vergonha do mundo. Ela ia no supermercado, lá é a mãe do bicho. Coitada dessa senhora,
criou um menino para agora estar dormindo com ossada de defunto. Aí eu imagino que a família daquele homem era motivo de tanta vergonha que Jesus disse assim: você precisa ir para a sua casa. Você precisa agora levar a restauração para a sua casa, porque eles já foram envergonhados demais. Agora a sociedade precisa ver você vestido e bonitinho. Aí eu fico imaginando ele batendo na porta. A mãe pensa: mais um que veio expor a minha vergonha. O que mais? Qual é a notícia? O prefeito já mandou a polícia não consegue domar o garoto. Já chamaram todo mundo, chamaram exorcista, chamaram tudo, ninguém resolveu. Mais um aqui, ele matou alguém, vieram me cobrar. Aí quando ela abre a porta, o menino diz: mamãe, eu voltei. Essa é a proposta do Evangelho. Não existem casos irrecuperáveis para Jesus. Toda família tem alguém com problema, irmão. Droga. Dizem os estudiosos que todo brasileiro tem até 4 graus alguém com adicção. Então essa sala aqui não é diferente. Agora, mais recentemente, nós temos encarado o pessoal com problema com vício do jogo. O negócio do telefone lá, do negócio do tigrinho. Tenho atendido muita gente com esse problema. Perdendo, drenando as economias na família. E problema aí vai. E vai pornografia. E vai uma série de coisas. Família a gente espera. Confia em Jesus que uma hora vai. Deus é fiel. A um coração quebrantado e humilde o Senhor não rejeita. Família a gente espera. O Estênio Márcio, compositor brilhante, presbiteriano, escreve Fim de Tarde no Portão. A perspectiva do pai quando o filho pródigo está voltando. E ele está voltando. E o pai está lá no portão esperando. Até que o menino volta. Deixa eu lhes afirmar uma coisa. Ninguém resiste ao amor de Deus. Quem sabe a gente possa fazer uma oração agora. Por alguém dos seus que ficou para trás. A minha oração é que você espere mais um pouco em nome de Jesus. Talvez eu fale com mães nessa hora ou pais que têm filhos apáticos espiritualmente. Eu creio no Deus que pode tocá-los agora, lá onde eles estão. O vento sopra onde quer. Ninguém consegue domesticar a direção do vento. E quando o vento resolve soprar, não há quem segure o vento que sopra. E eu creio que nesses dias o vento vai soprar aqui. O vento vai soprar e vai domesticar as nossas insatisfações. Vai domesticar as nossas reclamações excessivas. Vai domesticar o nosso temperamento, nossa alma. Em nome de Jesus. Você quer orar comigo? Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Num quarto de um filho que uma mãe não consegue entrar, o vento entra. O vento sopra. Jesus disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu tenho uma notícia para te dar no poder de Deus. O vento sopra aqui hoje. O vento sopra. Aquele que um dia foi motivo de vergonha na sua família, pode ser testemunho de restauração. Eu esperei mais de 1,5 décadas da minha conversão para ver a minha casa aos pés do Senhor. E o dia chegou. Deus é fiel. Deus é fiel. O altar do Senhor não é um pedaço de madeira ou de pedra. O Espírito Santo fez um altar no nosso coração. Mas eu queria fazer desse ambiente aqui à frente, próximo ao púlpito, um altar de consagração ao Senhor. E se você quer apresentar a sua família diante de Deus e pedir assim: Senhor, sopra sobre nós essa noite. Eu não estou pedindo para você expor problema, porque problema todo mundo tem. Eu estou te encorajando a dar um passo de fé em uma oração especial.
Sai de onde você está e vem se ajoelhar comigo aqui à frente. E nós vamos pedir o sopro do vento sobre nós. Eu já estou aqui. Só você vir. Não tem apelação emocional, não tem insistência. Já se ajoelha orando, clamando, pedindo. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui para mais um retiro. Deus está aqui. E Ele tem compromisso com a palavra dEle pregada. Quando a palavra dEle é pregada, Ele está no meio de nós. Talvez você precise esperar alguém. Talvez você tenha tantas preocupações com seus netos. Entregue os seus cuidados ao Senhor hoje. Deus é fiel. Deus é fiel. Pai de amor e de imensa bondade, nós estamos diante da Tua presença nessa noite, porque a Tua presença é santa e poderosa. E ninguém resiste à Tua presença. Só o Senhor sabe a história debaixo de cada joelho que se dobra humildemente diante do Senhor agora. Só o Senhor conhece o conteúdo de cada lágrima que escorre. E nessa hora nós clamamos o poder do sangue de Jesus e uma palavra de bênção sobre os nossos lares. Eu intercedo hoje por filhos distantes do Senhor. Traz de volta, Pai. Manda o Teu irresistível vento até onde está esse menino, essa menina, e traz ele de volta em nome de Jesus. Eu rogo a Deus por leitos conjugais que estão apagados, entristecidos, em que não é um com o outro, é um contra o outro. Nós clamamos, ó Espírito Santo, sopra, quebrando toda a rivalidade, anulando todo laço mal feito, todo laço maldito. Sopra, Senhor. Sopra sobre as doenças do corpo. Talvez haja gente aqui esperando uma palavra do Senhor há tanto tempo. O Senhor pode soprar. O de repente do Senhor pode chegar agora, porque o Senhor é fiel. Nós não estamos ajoelhados diante de um Deus morto. Nós não estamos ajoelhados diante de uma ideia. Nós estamos ajoelhados diante do Deus vivo. O Senhor está aqui. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Sopra e restaura, sopra e limpa. Sopra e traz a alegria de volta. Sopra e traz à nossa consciência quem nós devemos esperar. Porque família a gente espera. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Nós cremos no poder que o sangue de Jesus tem de restaurar, de libertar, de apaziguar, de tirar vícios. Deus, se algum dos nossos acorrentados pelas algemas do inferno, nós clamamos a libertação que há no nome de Jesus. O nome de Jesus liberta e quebra cadeias e grilhões. E podes fazer aqui e agora e alcançar os nossos. Faz isso, Senhor. Precisamos de Ti. Reconhecemos a nossa fragilidade e a Tua grandeza. Reconhecemos que somos pó, que somos barro, mas Tu és o oleiro. Ajuda-nos, socorra-nos. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.